bora mergulhar fundo na mente de um dos heróis mais complexos, eu diria, de todos os tempos, o Saitama de One Punch Man. A gente vai fazer uma análise psicológica para tentar entender uma coisa. O que acontece quando um herói fica tão forte, mas tão forte, que o poder dele acaba com o próprio sentido de ser um herói? Então, a pergunta que guia tudo é essa aqui. E se o poder máximo, o poder supremo, não trouxesse felicidade, mas sim um vazio existencial mesmo? Porque para ele, pro Saitama, a força não é um presente, sabe? Na verdade, é a raiz de um problema psicológico. Pensa só na jornada do herói clássica que a gente conhece, né? Tem a luta, aí vem o crescimento e no final, o triunfo. É o padrão. Só que com o Saitama, essa fórmula quebra completamente. A jornada dele foi tipo, luta, aí poder absoluto. Ele pulou a parte do crescimento e caiu direto na apatia, no tédio. Não teve realização nenhuma, só um tédio que não acaba mais. Ok, mas como ele foi parar aí, né? Para entender esse herói apático que a gente vê hoje, a gente precisa voltar um pouquinho. Voltar para conhecer o homem que ele era antes de se tornar essa força da natureza. Olha só, a transformação psicológica do Saitama pode ser vista em 3 momentos bem claros. Primeiro, a gente tem o cara melancólico, procurando emprego, sabe? Depois, vem a fase colérica, durante aquele treino insano dele. E por último, o estado fleumático, que é como ele está hoje. Esse aqui é o nosso mapa para entender a cabeça dele. Então, antes de tudo, antes do poder, o Saitama tinha o que a psicologia chama de temperamento melancólico. Pensa bem. Ele estava desempregado, totalmente desiludido com a vida, com o sistema. A descrição dele na época era de alguém com olhos sem vida. Um cara sem rumo, sem propósito, que já tinha meio que aceitado o fracasso, sabe? O sistema nervoso dele vivia cansado, esgotado por ansiedade social. Só que essa apatia toda não era o fim da linha para ele. Acontece que o encontro, um acaso, mudou absolutamente tudo. Foi o começo de uma transformação que ia deixar ele incrivelmente forte, mas que, ao mesmo tempo, ia quebrar ele por dentro. Lembra daquela cena? O ponto de virada foi total, quando ele salvou aquele menino do Crablanche. Naquele momento, ele despertou uma coisa dentro dele, um núcleo que a gente chama de colérico, pura força de vontade. E foi isso que empurrou ele por 3 anos de um treino desumano. Ele aguentou uma dor física absurda, sem parar. E o resultado? Bem, o limitador de força dele quebrou. Mas no processo, as emoções dele foram se desgastando, até sumir. E é esse processo que nos traz ao Saitama que a gente conhece. Um ser com um poder que não tem fim, que vive praticamente como um deus da indiferença. A mente dele foi completamente remodelada pela falta de desafio. Hoje, o que domina a personalidade do Saitama é o temperamento fleumático. O que é isso? Basicamente, é uma calma que nada abala, uma tendência a economizar energia. Só que no caso dele, não é bem uma escolha, é quase uma incapacidade biológica de se perturbar. Por isso as rotinas dele são tão simples. Ver TV, ler mangá, ir atrás de promoção no mercado. Isso não é só um passatempo. Esse jeito fleumático funciona como um amortecedor psicológico. É o que impede ele de pirar com o próprio poder. E aqui está o ponto central da coisa toda. O sistema de recompensa do cérebro dele simplesmente desligou. Pensa assim. O cérebro da gente libera dopamina quando a gente vence um desafio, né? Dá aquela sensação boa de vitória. Para o Saitama, não existe mais desafio. Então, não tem recompensa, não tem alegria, não tem aquela adrenalina da vitória. Só o fim da luta. Mas calma lá, a análise não acaba aqui não. Chamar ele só de fleumático seria muito simples, né? A verdade é que o Saitama é bem mais complexo. Ele é um tipo de híbrido psicológico. Essa tabela aqui mostra essa dualidade perfeitamente. Dá uma olhada em como os traços dele se dividem. A velocidade da reação dele é lenta e a duração da reação é curta. Isso é típico do fleumático. Só que o foco dele é totalmente na tarefa e a intensidade da reação pode explodir do nada e de super baixa para altíssima em segundos. E isso é puramente colérico. Tá, legal, mas cadê a prova? Onde é que a gente vê esse lado mais esquentado, esse lado colérico, escondido debaixo de tanta calma? A prova está bem aqui, nessa frase clássica que ele fala para o Genos. Resume em 20 palavras ou menos. Pensa bem, um cara que é só fleumático ia ouvir de boa. Mas o Saitama não. Ele fica genuinamente irritado com a enrolação, com o desperdício de tempo. Isso aí é a marca registrada do temperamento colérico. E se essa prova não foi o bastante, tem o caso mais clássico de todos, o incidente do mosquito.
É sério? O cara que derrota qualquer ameaça do universo com um soco entra em fúria total por causa de um pernilongo que ele não consegue pegar. Mas por quê? Porque aquele mosquito se torna um desafio, sabe? Um desafio que humilha o controle e a competência dele. E é aí que aquela frustração colérica que tá lá guardadinha vem com tudo. Beleza. Então vamos amarrar tudo isso. Vamos para a conclusão e entender o que essa estrutura psicológica tão única significa para o Saitama e para o nosso jeito de entender o que é poder. Então, juntando todas as peças do quebra-cabeça, o diagnóstico final mostra esse perfil psicológico único. Um verdadeiro híbrido de calma e fúria. A análise aponta mais ou menos para essa divisão aqui. 70% fleumático, que é a âncora de indiferença que mantém ele estável, que não deixa ele enlouquecer, e os outros 30% são o lado colérico, o motor da força de vontade que fez ele quebrar os limites lá atrás e que hoje aparece naqueles momentos de impaciência total. E isso nos leva a uma ideia bem forte. Talvez o poder de verdade do Saitama não seja o soco, seja a estabilidade psicológica para aguentar o vazio que esse soco criou. Essa calma fleumática que permite que ele viva num mundo que ele poderia, sem querer, destruir, sem enlouquecer de tédio, sem se perder na falta de propósito. Então, fica essa reflexão no final. Será que o verdadeiro superpoder do Saitama não é o soco que destrói tudo, mas sim a força psicológica para suportar o nada que esse soco deixa para trás? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Sobre poder, sobre o propósito e sobre a própria condição humana.